E cá estamos nós, eu e você, você e eu, para mais um episódio do podcast Diário da Delegada. Agradeço a você pela audiência e peço a você que se inscreva no canal da TV Diário Campineiro e acompanhe todas as quintas-feiras, às 20 horas, um novo episódio do podcast Diário da Delegada. E hoje o nosso entrevistado é o vereador de Campinas, Roberto Alves. Sim, uma pessoa muito conhecida, já foi várias vezes deputado federal, já foi deputado estadual, já foi vereador lá no passado, hoje é vereador pelo Partido Republicano aqui na cidade de Campinas. Roberto, nós vivemos aí um ano de muitas mudanças, né? Você deixou o mandato aí de deputado, é suplente ainda, e se elegeu vereador com uma votação muito expressiva na cidade. Como é que está sendo essa experiência de ser, neste momento, um vereador na cidade de Campinas, representando o Partido Republicanos? Em 2012, doutora Terezinha, eu já fui eleito vereador aqui. Eu tomei posse em 2013. Você não chegou a cumprir o mandato todo, Não, né, em eu fiquei, 2012? eu ganhei a eleição em 2012, tomei posse em 2013 e 2014 eu já saí para disputar a eleição para deputado federal. Eu já estava vindo de Brasília, porque eu fui suplente da primeira vez que eu entrei, eu era suplente e não era, eu era do PTB, ainda não tinha o Republicanos. Sim. Eu fui do PTB por muito tempo. Fui eleito, disputei uma eleição para deputado estadual. Eu fui eleito deputado estadual. Ah, você chegou a ser deputado estadual. De 2003 a 2007, eu fui eleito deputado estadual. Aí eu vim uma campanha de deputado federal. E eu fiquei na segunda suplência, como estou agora. E 2 anos depois eu assumi o mandato. E fiquei de 2009 a 2011 como deputado federal. Aí aqui em Campinas eu disputei uma eleição em 2012, de vereador. E fui eleito. Eu fui eleito de vereador. A primeira que eu disputei aqui, a primeira campanha minha aqui, eu fui até bem votado. Foi uma eleição que a senhora foi eleita vereadora. A senhora era do... 2000 ou 2004? 2004 ou 2000? Não, foi 2004 que a senhora foi eleita foi vereadora. reeleita, A senhora sim. foi reeleita vereadora. Verdade. E nessa época, a gente era para fazer uma coligação. Se tivesse feito a coligação, eu tinha sido eleito também vereador, junto com a senhora. Ah, que interessante. Junto com a senhora. Só que não fez a coligação e eu fiquei de fora. Na época, eu tive, se não me engano, 4.900 votos. Muito bem votado. 4.500, a coisa assim, e fiquei de fora, porque o partido não fez o coeficiente. Só que eu não entrei de vereador. Mas foi eleito deputado. Só que eu era suplente de deputado. Então você assumiu como deputado federal. Aí, quando foi em federal. 2009, eu assumi como deputado federal até 2011. Aí eu vim para cá. Em 2012, eu disputei a eleição de vereador, fui eleito vereador. Em 2014, eu disputei uma eleição para deputado federal e eu fui eleito com mais de 130 mil votos como deputado federal. E fiquei 2 mandatos. E o terceiro mandato agora, eu cresci 10 mil votos a mais. De 82, eu fui para 92 mil votos e fiquei Que fora. votação expressiva, né? 92 mil votos. E fiquei na segunda suplência. E ficou suplência. fora. E agora nós estamos aqui novamente. Aí disputamos a eleição agora. E eu tive a honra e o prazer de ter a senhora também na chapa, disputando com a gente. Eu que agradeço o privilégio, viu? Muito obrigada. Aí eu fui eleito com 7.057 votos agora. E nós estamos na Câmara, eu digo que eu estou aprendendo, porque eu nunca cheguei... Por isso que eu te perguntei como está sendo essa experiência, porque são outros tempos, né, Roberto? Nós que somos aí antigos na política, nós sabemos que hoje são outros tempos. Atualmente, com essa dicotomia, né, essa polarização, como é que está sendo o seu mandato como vereador neste momento? Aliás, vou emendar a pergunta. Há uma expectativa de ainda assumir a suplência, né, como deputado federal? Ainda pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer de eu assumir, porque eu ainda vou até o ano que vem, né? Tem um ano todo. Pode, assim, eu assumir o mandato de deputado.
Muitas ótimo. coisas podem acontecer. Dependem das próximas eleições, inclusive, tudo depende, e muitas coisas podem acontecer ainda. Eu assumi o mandato de deputado. Eu sou o primeiro suplente hoje. Tudo pode ter acordos, eu ainda assumi o mandato de deputado. Mas eu estou mais focado, mais preocupado agora com o mandato meu de vereador. Para mim, é uma experiência, porque, a senhora viu, eu fiquei 8 anos, praticamente quase que 10 anos em Brasília. Então, quando a senhora está em Brasília, a senhora sabe, é o centro das atenções do país. Tudo gira em torno ali do Congresso Nacional. Tanto é que a gente vê tudo que acontece, o dia todo a mídia fala de Brasília, do Congresso Nacional. Nunca se viveu tanto a política nacional como agora. Como está se vivendo agora. Eu aqui em Brasília, aqui na Câmara, às vezes eu fico prestando atenção, como se diz assim, eu tenho que aprender mais um pouco com os vereadores aqui. Porque, doutora, a senhora já foi vereadora, a senhora sabe como é que funciona. A pessoa ela entra na vida política dela, na vida pública, ela vai ser vereador. Eu não fui vereador, eu fui deputado. Eu já comecei, por exemplo, vamos dizer que a Câmara é o primário. O deputado estadual, vamos dizer que é o ensino médio. E o deputado federal, vamos dizer que é o ensino superior. Exatamente. Então, eu não fui para o primário, eu não fui aprender o ABC. Eu fui direto para ser deputado estadual. Tanto que, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, e a senhora sabe que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é o segundo maior parlamento do país. É Brasília e depois aqui. Sim, com certeza. É o segundo maior parlamento do país. Aí, a senhora chega lá, aquele batalhão de deputados, todos eles, muitos dos deputados antigos. Eu sabia nem... Tudo ali, para mim, era novidade. Novidade. Eu sei andar bem dentro da igreja, mas dentro de uma Câmara, de uma Assembleia Legislativa, eu estava aqui meio perdido. Então, a gente vai aprendendo. E dali eu fui para Brasília. Eu não voltei, eu fui para Brasília. E agora estou aqui na Câmara de vereador. E estou muito feliz. Porque eu não fico preocupado, nunca deixou, doutora, subir na minha cabeça a posição. Eu nunca deixei subir isso na minha cabeça, o título de deputado federal. Não, isso nunca subiu na minha cabeça. Nunca deixei esse título, ou vereador, ou de deputado, subir na minha cabeça. Porque eu aprendi uma coisa, a ser servo. Então, eu sirvo a Deus. E por eu servir a Deus, é como se eu estou servindo o povo. Eu servindo o povo, estou servindo a Deus. Às vezes as pessoas falam assim, eu amo a Deus, mas não amo o próximo. Quer ver sempre o próximo meio longe. Então, jamais esta pessoa ela pode amar a Deus. Como que ela vai amar algo que ela não vê, se aquilo que ela vê, ela pode tocar, ela pode sentir, ela não ama, ela despreza? Então, eu aprendi a servir. Por isso que a senhora vê, se a senhora entra nas minhas redes sociais, eu estou nos bairros de Campina. Hoje mesmo eu saio daqui, já vou para um bairro à noite, e eu estou gostando do trabalho. É meio novidade para mim, porque, como se diz, tem briga, mas as brigas nossas aqui é menor um pouquinho, as brigas lá é maior. É muito importante esse lado espiritual para quem ingressa na política, nós sabemos disso. E você tem realmente se mostrado uma pessoa muito humana e muito fiel aos preceitos bíblicos, o que é natural num pastor, mas um pastor na política, se perder o direcionamento, se afastar da palavra, né, ele será um pária. Nós não podemos se contaminar. Exatamente. Nós não podemos se contaminar com a política. Não pode deixar pelo lado ruim da política, porque quando a gente fala... O pastor é político. O pastor é político. Jesus era um político. Jesus era um político, grande político. Então, nós não podemos sim, deixar que, vamos dizer, os politiqueiros, a gente não pode ser politiqueiro. Exato, é bem isso. Para as pessoas poderem entender. Nós não podemos, a pessoa entra, porque quando muita coisa dentro da política que fora a pessoa não enxerga. E quando ela está dentro, ela começa a ver. Então, ela pode usar, e a senhora sabe disso com propriedade, ela pode usar a política para o bem, ela pode usar a política
para o mal. É um dos temas do nosso mandato. Quando eu critico a internet, eu não estou dizendo que a internet não presta. Nós temos um gibi que eu lancei, o Robertinho e Sua Turma, não quer dizer que a internet não presta. Não, a internet, eu posso usar ela para o bem e eu posso usar ela para o mal. Exatamente. Pegando o gancho aí do Robertinho, nós sabemos que a exploração sexual de menores, crianças e adolescentes é uma questão grave e que pode ocorrer de diversas formas, né? Incluindo o abuso sexual, a prostituição, o tráfico, a pornografia infantil. E justamente era essa pergunta que eu ia lhe fazer, né? Como é que você vê hoje, né, na era digital, o combate a esse tipo de violência? Nós tivemos recentemente a aprovação da lei, o que nós chamamos de ECA digital, onde estão lá as regras para crianças e adolescentes terem acessos ou não terem acessos a determinados conteúdos. Eu queria que você me mostrasse aí a cartilha do Robertinho e Sua Turma, porque, acreditem ou não, há mais de 10 anos, o nosso entrevistado já era preocupado com essa questão. Foi uma edição que você fez? Quando eu cheguei em Brasília... Conta para a gente esse período, é muito importante. Quando eu tomei posse, eu ganhei a eleição em 2014, em 2015, nós ganhamos a eleição, em 2015 eu tomei posse. Assim que eu tomei posse, eu lancei em Brasília a Frente Parlamentar, era uma frente nacional, a Frente Parlamentar contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque eu já levei daqui de Campinas, comigo para Brasília. Aqui em Campinas, era Campinas de mãos dadas. Ah, você já trabalhava nessa área. Como vereador, eu lancei a frente aqui em Campinas. E agora lancei novamente. Então, essa frente, que era a Frente Parlamentar contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, nós começamos a fazer audiências públicas em vários municípios aqui do estado de São Paulo e também em alguns estados. Isso enquanto deputado federal, e você era o presidente dessa comissão. Eu era o presidente da comissão. De combate à exploração sexual infanto-juvenil. Isso, eu era. Aí veio a ideia da gente lançar, por que não, o Robertinho e Sua Turma. Um gibi. Ele é todo colorido. Esse aqui posso mostrar aqui? Pode, por favor. Ele é o primeiro gibi. Esse aqui é o primeiro gibi. Conta uma história das crianças na escola que tomaram conhecimento que uma coleguinha era abusada. Então, aquelas crianças se uniram e denunciaram o abusador. Qual é a nossa intenção? Que os pais denunciem. Que a criança, se ela sentir que ela foi abusada ou ela foi tocada, ela denuncia, ela não tenha medo de denunciar. Então, nós começamos a fazer o gibi. E todos os eventos que a gente ia, nós dávamos, o gibi é gratuito, ele é todo colorido, tem desenho, as crianças podem ler, as crianças podem desenhar. Então, é o gibizinho que o primeiro foi esse. Robertinho e Sua Turma. Ele é todo colorido, todo... São várias personagens, Isso. O Robertinho e uma turma. É o Robertinho e a Sua Turma. E eles conversam sobre esse tema. Isso, o tema é denunciar. Não tenha medo de denunciar o abusador, para não ter medo de denunciar. A senhora vê que tem... E nós fizemos, depois, o segundo. O segundo foi para prevenir e orientar os pais o cuidado que tem que ter com a internet. Aí eu volto a falar. Eu não estou criticando, mas a internet é uma ferramenta. A pergunta era essa, inclusive, viu? Como é que o senhor vê agora com o meio digital? É uma ferramenta que ela pode ser usada para o bem, ou ela pode ser usada para o mal. Então, o que nós fizemos? Nós lançamos Robertinho e Sua Turma, está aqui, ó. Os perigos do abuso sexual infantil juvenil através da internet. Está aqui. Já é uma segunda edição. Esse já é uma segunda. E outra, esse gibi, ele também veio com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Que bacana. Nós temos o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Nos nossos eventos, isso aqui é um presente para a senhora, os dois gibis. Muito obrigada. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui.
os dois. Depois eu vou perguntar para ele como é que as pessoas têm acesso aí a essas revistas, porque criança, gente, na era digital, elas ainda sentem falta do papel, do contato, né, na hora da leitura. Esse gibizinho, doutora, nós distribuímos ele gratuitamente. E onde as pessoas podem buscar? Hoje, nós temos o gibi através do site, do nosso site, que é Roberto Alves, www.robertoalvescomvocê.com.br. A gente vai deixar aí na imagem para vocês seguirem. Ela entra lá, ela vai poder acessar os 2 gibis. Nós temos o 3º gibi, que ainda não foi lançado. Eu quero ver se nós vamos conseguir lançar o 3º gibi, que fala sobre a exploração sexual no esporte. Que interessante. Também sim. Então, tem também muitos casos de atletas que foram abusados no esporte. Olha, se nós pararmos para pensar, olha a importância, né, do conteúdo. O esporte, né, em países de primeiro mundo, esses abusos sexuais por predadores sexuais que passam pela condição de técnico, porque é um assédio, né? A criança, o adolescente sente confiança nesses profissionais. Doutora, a senhora que é uma pessoa pública, a senhora, muitos anos como delegada de polícia, a senhora já viu de tudo na sua vida. Uma coisa que a lei é muito fraca para um abusador. A lei é muito fraca. Ele abusa de uma criança e a pena dele é leve, vamos dizer. Pelo que ele fez, a pena é uma pena leve. Mas a pessoa que foi abusada, ela carrega a marca, ela é como se ela recebesse uma prisão perpétua. Ela vai carregar aquela marca no corpo dela para o resto da vida. Então, o que nós fizemos? Fizemos muitas audiências públicas. Agora, aqui em Campinas, como vereador, nós lançamos a frente parlamentar. E, em breve, a senhora vai ser convidada para participar conosco. Muito obrigada. De um evento nosso, de um movimento. Então, agora, nós vamos começar a fazer um trabalho aqui em Campinas. Primeiro que eu posso fazer, porque eu não sou candidato nenhum. Então, nós vamos trabalhar para conscientizar as pessoas sobre os cuidados que elas têm que ter com seus filhos, quando chega da escola, quando chega da casa do vizinho. Ah, mas o vizinho é pessoa do bem. Tá bom, mas tem que ter cuidado. Quando chega até da casa de um outro familiar. Porque nós sabemos de crianças que foi abusada pelo padrasto, que foi abusada pelo avô, pelo pai. Imagina. Por professores, treinadores, é um mundo muito grande, né? Nós tivemos já casos de criança foi abusada pelo padrasto, ia contar à mãe, a mãe não acreditava. A mãe acha que a criança está com bronca porque ela não gosta e assim por diante. Então, é muito importante. O nosso trabalho é fazer que as pessoas não tenham medo de denunciar. Nós fizemos um trabalho aqui no Calçadão, aqui na 13 de maio, uma época que a gente colocava lá, e nós vamos voltar novamente, colocávamos lá uma urninha, e para as pessoas darem opinião. Qual a opinião dela? O que ela acha que uma pessoa que abusa de uma criança, que abusa ou estupra uma criança, qual a pena que ela tem que ter? Pena de morte? Quantos anos a quantos anos? O que ela acha? E muitas pessoas chegavam ali, até choravam, que ela falava assim, tem que ter pena de morte, porque eu fui abusada. Com certeza a população já está começando a se envolver mais e mandando o seu recado, né? Com certeza. É um legado que o senhor trouxe há mais de 10 anos e agora aperfeiçoa na era digital, na era da internet. Mais uma vez, aqui em nome de Campinas, os nossos agradecimentos por ser um vereador combativo nessa área, principalmente, porque os números, né, dizem tudo. Eu nem precisaria estar falando aqui. Mas vamos falar da política, vamos falar de Campinas, né? Como o senhor está vendo aí o governo Dário? O governo Dário, já sabe que fui eu que trouxe o prefeito Dário para o partido republicano. O prefeito Dário, ele era secretário de esporte na cidade e ele veio para o partido, que está conosco até hoje, nosso prefeito. Você sabe que Campinas ela é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes.
e tem os seus desafios. E os desafios aqui são desafios grandes. Todas as cidades têm seus desafios. Por menor que ela seja, ela tem também seus desafios. E Campinas, administrar uma cidade como Campinas, não é fácil. Mas o que eu posso ver é que ele tem feito um bom trabalho. Você veja, no mandato passado dele, e lançou 16 creches, construiu 16 creches, praticamente zerou a fila de creche, Hospital da Mulher, esse Mário Gatinho, que está ajudando muito. Então, eu vejo que ainda tem muito por se fazer na cidade de Campinas. Eu acho que o prefeito Dário está indo bem. Pode ficar melhor? Pode, com certeza que pode ficar melhor. Mas ele está indo bem, está fazendo um bom trabalho, porque a gente vê a seriedade, né? O Dário, a senhora não tem problema de fazer uma foto com ele. O Dário, a senhora não tem problema de entrevistar ele. Então, por quê? Porque é uma pessoa que a gente vê com todos os defeitos, porque todos nós temos defeitos, mas a senhora vê que é uma pessoa do bem, é uma pessoa que se preocupa com a cidade, por isso que ele trabalha logo cedo, já está na prefeitura, não tem hora para parar, de segunda a segunda, e eu vejo que o mandato dele está indo bem, mas pode ficar melhor. Muito bem, mas olha, a gente falou em mudanças, né, na atualidade, e também aqui, neste ano, uma mudança importante, foi aí a mudança do comando do Partido Republicanos, aqui em Campinas, e o senhor passou o bastão para o Aderval Fernandes, que é servidor de carreira da Prefeitura Municipal e também chefe de gabinete do atual prefeito. Mas o republicano não nasceu hoje, em Campinas, principalmente. Não. O senhor deixou um legado, como nós dizemos lá no partido, né? Deixou a régua bem alta, né? Como que o senhor vê a sigla do Republicanos nos próximos anos, inclusive a nível local, estadual, federal? Qual é a sua visão? Falar aqui de Campinas. O Republicanos, então, PRB, era PRB, não tinha nada, tinha eu e o Adilson Momenti, que foi 9 anos o presidente do partido. 9 anos nós dois carregávamos ali juntos. E não tinha vereador. Fizemos o primeiro vereador com o Fernando Mendes, e o Igor veio depois, é o nosso... E hoje são 5. E é o nosso candidato mais votado. Então, quando eu cheguei, o Adilson fez 2 vereadores e fez o prefeito, no mandato dele. Então, eu tinha a missão da reeleição do prefeito e aumentar a cadeira de vereadores. Era um desafio. O Adilson, ele fez a parte dele, fez muito bem feita. Ele elegeu 2 vereadores e o prefeito. E a senhora sabe que foi uma luta muito grande que nós tivemos para eleger o prefeito Dário Saad. Ele mesmo reconhece isso. Uma coisa de boa o prefeito tem, ele reconhece aqueles que ele sabe como é que foi a luta dele para ele chegar até a prefeitura. Quando eu assumi o mandato de presidente, e a senhora foi uma das convidadas que eu trouxe para o partido, e tenho muita alegria disso, muito obrigada, de saber de ter trazido a senhora para o Partido Republicanos, não foi fácil, porque, e agora? A pergunta fizeram para mim, o meu presidente nacional fez para mim. Falou, você agora é o presidente do partido. O que você vai fazer? Você tem 2 vereadores e você tem um prefeito. E um prefeito que vem à reeleição. E a chapa de vereadores? Nós vamos trabalhar. Falei para ele, então, não, nós vamos trabalhar. E, graças a Deus, nós conseguimos a reeleição do prefeito Dário, fazer 5 vereadores e o presidente da Câmara. Então, eu acredito que os meus 2 anos que eu fiquei de mandato do partido, nós trabalhamos muito. Passamos agora, como se diz, o bastão para o Aderval. Eu tenho certeza também que vai fazer. Ele também tem o desafio dele. O Adilson teve o dele e superou, passou. O meu foi maior, porque eu tinha que eleger uma bancada de vereadores. Não só eleger a bancada de vereadores, mas nós também, o partido que mais votos teve na cidade. Doutora, faltou pouco para a gente fazer 6 vereadores. Faltou, mas muito pouco para fazer 6 vereadores. Quando começou a contagem de votos, até os últimos minutos ali, nós tínhamos 6 vereadores. Na recontagem, que nós perdemos um vereador. Então, agora o Aderval chegou a campanha, está chegando a campanha de deputado.
E ele tem a missão de eleger os deputados, pelo menos um deputado de Campinas. É a missão dele. E eu acredito que, se ele vai pegar nas mãos de todos, eu acredito que vai chegar sim, vai dar certo. E os Republicanos, aqui em Campinas, está crescendo, no Estado, como um partido no Estado de São Paulo, cresceu mais, e a nível nacional tem crescido cada vez, a ponto agora de fazer o presidente da Câmara dos Deputados. Olha, fico muito feliz aqui. Nossa entrevista caminha para o final, passa muito rápido, é um bate-papo. Tem que ser mas pelo menos mais umas 2 horas de conversa. Teria, né? É tão bom, a gente sempre teve uma boa conversa, né, Roberto? Quero agradecer a sua presença aqui. Gostaria que você deixasse aí uma mensagem, claro, de otimismo, tem que ser, porque a gente tem que ter esperança, mesmo diante de tanta desesperança. Diz para a gente aí a mensagem do Roberto, do pastor Roberto, do político Roberto, da pessoa Roberto, Roberto Alves. Desde quando eu iniciei na minha carreira política, eu sempre tive desafios. Eu nunca tive facilidade. Eu nunca encontrei facilidades, só desafios. Mas eu vejo que os desafios é um trampolim para a gente crescer. Eu só não posso uma coisa, olhar para trás. Talvez essas pessoas que estão agora nos assistindo, elas estão também vivendo desafios. E é nos desafios que a gente vence, é nos desafios que a gente conquista. Não podemos olhar para as dificuldades. E eu vou dar um exemplo bíblico. Quando Davi, que não era nem um soldado, Davi era um pastor de ovelhas. E Davi teve um desafio muito grande pela frente, foi quando ele foi enfrentar o gigante Golias. Se a gente for analisar, o rei Saul, ele era um guerreiro, um homem pronto para a guerra. E ele tinha um exército muito grande de guerreiros, de soldados. Só que todos eles olhavam para o tamanho do obstáculo. Eles olhavam para o tamanho do seu adversário. A senhora vai ter adversário. Desde o dia que a senhora nasceu até o dia que a senhora morrer, a senhora vai ter adversários neste mundo. Nós não podemos olhar para o tamanho do nosso adversário. Nós temos que olhar para frente. Olhar para frente é olhar para Deus. E quando nós olhamos para Deus, então todos os nossos adversários se tornam tão pequenininhos que a gente passa por cima deles. Muito obrigado. Que Deus abençoe a senhora e que Deus abençoe esse povo querido que está nos assistindo. Sou eu quem agradece você também que esteve com a gente e continua aí, se inscreva no canal da TV Diário Campineiro, assista todas as quintas-feiras às 20 horas pelo canal do YouTube da TV Diário Campineiro, o Diário da Delegada e um novo episódio a cada semana. Obrigada, gente, tchau e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.